De barcos que flutuam, a água suspensa no ar, até hoverboards de verdade. É bom colocar suas botas lunares, porque hoje vamos explorar e desmascarar os lugares mais insanos do planeta, onde a gravidade parece não existir. E nossa primeira parada nessa expedição antigravidade é na Flórida. E não, crianças, não estamos indo para Disney. Na verdade, estamos dirigindo até a cidade de Lake Wales e estacionando bem na frente da base da Spook Hill, onde podemos ver o carro subindo sozinho. Okay, we're going in neutral right now. We're going to brake. Just make sure you turn at the end. I'm not going to run into. Eu sei o que você está pensando. O cara tá só dando ré, né? Não, e eu posso provar isso com essa garrafa. Veja bem, segundo o folclore local, essa colina antigravitacional foi palco de uma batalha realmente histórica entre um chefe indígena e um jacaré gigantesco que aterrorizava a cidade. Ambos, o chefe e o jacaré, faleceram. Mas hoje em dia, qualquer objeto parado na colina seria empurrado para cima pelos espíritos deles. Como é que é? Ninguém sabe ao certo porque os fantasmas fariam isso. E embora essa lenda seja uma parte muito importante da cultura local, ela meio que perde o charme quando você descobre que existem centenas de colinas bem assim, espalhadas pelo mundo. O fenômeno é tão comum que ganhou o nome de Gravity Hills, ou Colinas de Gravidade. E a explicação é bem mais racional do que fantasmas entediados, com contas a acertar. Essas colinas não são zonas mortas de gravidade, mas, na verdade, apenas grandes ilusões de ótica, naturais e muito engenhosas. E tudo isso se resume ao relevo do terreno ao redor da estrada, que apenas faz parecer que você está subindo, quando na verdade está descendo. Nossos cérebros geralmente costumam usar o horizonte para perceber a inclinação de um local. Mas, nesses locais, sua visão do horizonte é bloqueada por grandes árvores ou morros. Então, nosso cérebro tem apenas essas informações para usar de referência e calcular o que é para cima e para baixo. Isso pode confundir o seu cérebro e fazer com que a inclinação descendente pareça uma subida, especialmente se as árvores no final da estrada estiverem inclinadas em um ângulo que as faça parecer mais baixas do que realmente são. Obviamente, enquanto nós percebemos a colina como se fosse uma descida, a gravidade em si não muda, então os objetos continuam rolando na direção normal, mesmo que pareça totalmente antinatural. A ilusão é tão simples que algumas pessoas construíram suas próprias colinas de gravidade como atrações turísticas. O parque de diversões Zenseis em Cancún, no México, é cheio de ilusões de ótica desse tipo, incluindo uma série de riachos que fluem para cima. Mais uma vez, isso não é mágica. Os prédios do parque são construídos em um ângulo agudo em ambos os lados da rua, e o horizonte é obscurecido, criando uma colina gravitacional que faz parecer que o caminho é inclinado para baixo e a água estão subindo. Isso é bem incrível, mas se você acha que construir uma ilusão de ótica com prédios inclinados é trapaça, não se preocupe, porque esse próximo efeito óptico aquático não é artificial. Na verdade, é um incrível ato da natureza. Fluxo laminar é um ótimo nome para uma dupla de rap, e um truque de física insano que faz a água corrente parecer totalmente congelada. Normalmente, quando a água flui, ela é turbulenta, com as partículas de água se misturando e colidindo umas com as outras. Mas de vez em quando, em casos raros, quando a velocidade e a pressão do fluxo são completamente constantes, as partículas de água se movem exatamente no mesmo caminho, viajando suavemente em camadas que não colidem. Pense nisso como uma debandada versus uma marcha militar. Esses raríssimos casos são exemplos ótimos de fluxo laminar, que faz o fluido correr tão suavemente que parece estar totalmente congelado, como se a gravidade parasse de funcionar. E isso pode ocorrer naturalmente, resultando numa falha insana na matriz. Ou você pode replicar o truque em casa com um balão e fita adesiva. Primeiro encha o balão com água e bloqueie um quadrado com fita adesiva. Em seguida, usando um estilete afiado, perfure com cuidado o balão no meio do quadrado. E a partir dele, um fluxo laminar perfeito deverá surgir.
Nesse experimento, a água dentro do balão não tem turbulência, e quando você faz um furo na borracha, a fita adesiva o mantém exatamente do mesmo tamanho, o que proporciona uma saída extremamente suave da água. Isso deve garantir que o jato d'água forme um fluxo laminar consistente, se você fizer o experimento corretamente, é claro. Mas para garantir, talvez faça isso ao ar livre primeiro. Mas agora vamos passar de nossas pias para o oceano e lançar nossos olhos em direção a uma coisa mais assustadora no horizonte. É um pássaro? Um avião? Não. É um barco. Pairando acima da água? A visão parece saída da ficção científica e você pode pensar que está vendo coisas. No entanto, existe uma série de fotos e vídeos circulando pela internet mostrando exatamente esse mesmo fenômeno. Então, será que essa é realmente uma nave alienígena projetada para se parecer com um veleiro? Ou será que esse poderia ser o Flying Dutchman, um lendário navio fantasma condenado a flutuar sobre o mar para sempre? Bom, na realidade, este galeão gravitacional é apenas o produto de uma ilusão de ótica, conhecida como horizonte falso. Pois, veja bem, esses navios estão navegando em águas da exata mesma cor do céu, o que torna difícil dizer onde o horizonte realmente começa. Nesses casos, o efeito é tão convincente porque a água em primeiro plano tem uma cor um pouco mais escura, devido às sombras das nuvens ou por causa de diferentes padrões das ondas. E isso faz com que a água mais escura pareça ser um horizonte falso, e qualquer barco navegando além dele parece estar levitando. Agora, no passado, esse fenômeno de flutuação era atribuído a um tipo de miragem chamada Fata Morgana, o que resulta em espetáculos de horizontes malucos parecidos com esse. Essa ilusão é criada porque os raios de luz se curvam ao passar por camadas de ar com diferentes temperaturas, o que acaba distorcendo a aparência dos objetos quando vistos à distância, até que fiquem quase irreconhecíveis. Em comparação, os barcos flutuantes não foram distorcidos, e se você alterar o brilho e o contraste de imagens como essa, o horizonte real se torna visível, e a ilusão fica nítida. Então, a teoria da Fata Morgana foi desmascarada. No entanto, o fenômeno do horizonte falso poderia explicar como as lendas como a do Flying Dutchman surgiram. Antes que o conhecimento sobre ilusões de ótica fosse disseminado, uma pessoa comum do século XVIII que visse um horizonte falso desses certamente tremeria de medo e acreditaria que se tratava de um navio fantasma. Mas claro que a única coisa mais assustadora do que ver um navio flutuando pelo oceano é ver um ser sugado para baixo da superfície. E este lugar parece ser capaz de arrastar barcos de qualquer tamanho para uma cova submersa. Na costa da península de Le Morne-Brabant, em Maurício, existe uma falha gravitacional insana, uma cachoeira gigantesca e turbulenta que está sob o oceano de alguma forma. Isso certamente deve ser uma obra de Photoshop, IA ou mágica das profundezas do mar. Mas, na verdade, é totalmente real e natural. Mas o que você está vendo aqui não é realmente só água. Veja, Maurício fica no Planalto das Mascarenhas, uma enorme plataforma oceânica bem no Oceano Índico. E este é um plano elevado que fica acima do mar, cheio de penhascos subaquáticos que permitem que a profundidade do fundo do mar mude rapidamente. No Planalto das Mascarenhas, a profundidade pode variar de 9 a quase 150 metros. E de sua borda existe um precipício enorme de quase 4 quilômetros, literalmente resultando num penhasco subaquático com a altura do Monte Fuji no Japão. Agora, a cachoeira subaquática é um dos pontos onde a profundidade cai repentinamente, e a água que transborda, na verdade, é apenas areia, caindo da plataforma oceânica no abismo abaixo. É certamente um espetáculo, e sua verdadeira extensão só pode ser vista de avião ou helicóptero. Mas se mesmo assim, caso você queira ver de perto a queda de uns 4 quilômetros, você ainda pode nadar com os golfinhos sobre a borda do Planalto. E felizmente você nem precisa se preocupar com uma cachoeira subaquática sugando você. Mesmo assim, algumas cachoeiras na superfície são realmente afetadas pela antigravidade. E nosso mundo está lotado de cachoeiras de cabeça para baixo como essa, onde a água flui ao contrário e sobe no ar. Mas como isso é possível? Bom, esse fenômeno acontece quando ventos extremamente fortes atingem uma cachoeira e começam a empurrar a água que flui pela borda de volta para o mesmo lugar de onde veio, fazendo parecer que a gravidade parou totalmente. Notavelmente, a cachoeira Kinder, na Inglaterra,
e a Cachoeira Reversa nas montanhas indianas Nanegat são famosas por frequentemente fluírem para trás, pois estão localizadas em locais extremamente suscetíveis a ventos incrivelmente fortes. Mas com condições extremas o suficiente, praticamente qualquer cachoeira pode ser revertida. Em 2023, a Nova Zelândia foi atingida pelo ciclone Gabrielle, o ciclone tropical mais mortal e que causou mais danos já registrado no hemisfério sul. Com ventos de até 160 km por hora, a gravidade não foi párea para essa tempestade. E esse vídeo gravado em um penhasco ao longo da península de Coromandel mostra o vento transformando todo o oceano em uma cachoeira de cabeça para baixo. Até mesmo um grande pedaço de madeira sendo jogado do penhasco desafia a gravidade e é lançado de volta para o mar. Please don't go. Mas a Mãe Natureza não é a única que pode realizar esse truque. Algo semelhante acontece na represa Hoover Artificial, e você nem mesmo precisa esperar por um ciclone para ver o efeito alucinante. Olha só para isso, que coisa incrível, mas como é que isso funciona? Bem, a represa fica no Black Canyon, na fronteira do Arizona e Nevada. E represa o Lago Mead, que a empurra com uma pressão gigantesca de 220 mil quilos por metro quadrado. Para você ter uma noção, isso é equivalente ao peso de 3,5 elefantes, empurrando cada metro quadrado da gigantesca mega estrutura de uma só vez. Então, para conter toda essa pressão, a estrutura foi projetada para ser uma represa de gravidade em arco, que é curvada e inclinada como se fosse uma grande tigela. O formato curvo impede que a parede se curve, porque quando a água a empurra, o arco começa a se espremer contra as laterais do cânion, o que o trava no lugar. Ao mesmo tempo, a inclinação torna a barragem mais espessa, mais larga na base do que no topo, o que abaixa o seu centro de gravidade, dificultando o tombeamento. Esse formato ajuda a conter o lago, mas também tem outros efeitos colaterais interessantes. A curva e a inclinação fazem com que qualquer vento no estreito Black Canyon seja redirecionado para cima da barragem, como um patinador subindo uma rampa. Então, se você ficar no topo e despejar água na barragem, o vento vai começar a soprar as gotas direto para o alto. Cara, esse efeito antigravidade é realmente incrível. Será que ele consegue fazer outra coisa flutuar? Agora, essa ilusão na represa Hoover é realmente de tirar o fôlego. Mas esse com certeza não é o único efeito antigravidade incrível por aí. Este Leviatã levitante é uma pedra em Tandil, Argentina, chamada de La Piedra Movediza, o que literalmente significa a pedra que se move. Agora, essa rocha pesava impressionantes 270 mil quilos, mas estava equilibrada na encosta de uma colina com um pequeno ponto de contato. A forma como a rocha se equilibra parece ser impossível, mas por incrível que pareça, sua formação foi totalmente natural. Acredita-se que a precária piedra tenha sido resultado de um raio que caiu, atingindo a colina e causando a quebra do topo. Portanto, à medida que séculos de chuva e vento erodiram gradualmente a rocha e a colina abaixo, ela ficou equilibrada por apenas um pequeno ponto de contato. Não se sabe exatamente quando isso surgiu, mas sua primeira menção é de 1879. E acabou recebendo esse nome porque a pedra gigantesca realmente se movia. Agora eu sei o que você está pensando, mas infelizmente ela não criou pernas e saiu correndo. Na realidade, quando as pessoas deixavam garrafas de vidro embaixo da pedra, acabavam todas quebradas horas depois, mostrando que La Piedra não estava presa ao chão e balançava para frente e para trás junto com o vento. Este gigante que desafia a gravidade tornou-se uma atração turística muito famosa no início do século XX e em 1900 foi até visitado por alguns acrobatas de circo que se apresentaram em cima. Isso é o que eu chamo de equilíbrio. Mas, infelizmente, a gravidade teve que intervir, e em 1912, a rocha se moveu pela última vez, antes de despencar morro abaixo. E como não havia nenhuma testemunha, o motivo exato de como e por que isso aconteceu ainda é um mistério. Mas, na minha opinião, eu suspeito dos acrobatas. A rocha original ainda está em pedaços na base da encosta, mas em 2007 uma réplica foi construída em metal e resina e fixada na encosta da colina com uma dúzia de parafusos. Same, but different. But still same.
Portanto, embora não desafie a gravidade como sua antecessora, ela ainda assim permanece como uma lembrança da rocha natural, original e super sobrenatural. Mas a Argentina não é o único país com uma pedra de apoio meio precária. O Chiaictio Pagoda é uma gigantesca pedra de granito pesando mais de 40 mil quilos, que fica bem no topo das montanhas Yoma Oriental, em Myanmar. A rocha tem 7,6 metros de altura e 15 metros de largura. E da mesma maneira como a pedra movediça, equilibra-se perigosamente no cume de uma montanha a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Agora, de acordo com uma lenda budista, um único fio de cabelo de Buda é o que mantém a pedra no lugar. Então, a rocha é um local sagrado extremamente importante para os budistas, e ganhou o apelido de Pedra Dourada por causa dos 1.800 quilos de folha de ouro, cuidadosamente aplicados pelos peregrinos, como um ato de adoração. E no topo da pedra está a própria pagoda, estendendo-se por mais de 7,3 metros em direção ao céu. Foi construído há mais de 2.400 anos, e desde então os peregrinos têm que lutar contra a gravidade, caminhando até o topo da montanha Chiaictio para poder contemplar. A viagem leva pelo menos 4 horas a pé, mas se você não estiver em peregrinação e ainda quiser visitar a pedra, você pode pegar um caminhão para subir em apenas 35 minutos. Eu sei qual rota eu vou escolher. Assim que você chegar, você não vai entrar na pagoda em si, porque subir na pedra para acessar seria realmente uma ideia não muito interessante. Mas você pode se aproximar da pedra e aplicar mais folhas de ouro, desde que seja homem. Pois no budismo as mulheres são proibidas de tocar nos monges, o que também se estende para essa pedra de ouro sagrada. Então, infelizmente, todas as mulheres podem apenas observar a rocha à distância. Não parece justo, mas é uma tradição de longa data, e a regra, assim como a pedra, não vão ceder tão cedo. Veja bem, apesar da inclinação alarmante da rocha, muitos cientistas estão bem confiantes de que a pedra não vai tombar dali tão cedo. Para começar, essa rocha já está ali há pelo menos uns 2.500 anos e sobreviveu a vários terremotos, incluindo um de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar em março de 2025. Foi forte o suficiente para derrubar vários prédios, mas não o bastante para mover a rocha. Isso porque a rocha é mais segura do que você imagina. Embora possa parecer que está prestes a cair, o seu centro de massa está, na verdade, solidamente posicionado no chão. Então seu peso a mantém muito bem presa no lugar. E é claro que há também o fio de cabelo de Buda, embora nem isso vai ajudar muito caso um outro terremoto ainda maior eventualmente fizer toda a montanha desmoronar, fazendo a bola dourada gigantesca apenas quicar no chão. Cuidado! Bom, até lá, parece que a rocha dourada vai permanecer sólida como uma rocha. Mas da mesma forma que essa pedra parece desafiar a gravidade ao permanecer fixa em um ponto, algumas outras rochas na Califórnia regularmente quebram as leis da física ao se moverem quando não deveriam se mover. Este gigantesco enigma rochoso fica no escaldante Parque Nacional do Vale da Morte, um deserto de 3,4 milhões de acres conhecido como o lugar mais quente da Terra. E um dos locais mais notáveis do parque é o leito seco de um lago, chamado Racetrack Playa, que é conhecido por abrigar essas pedras muito misteriosas. À primeira vista, elas parecem pedras bem comuns, que variam muito de peso, com algumas chegando a mais de 300 quilos, conseguiram alcançar fama mundial por se moverem de forma completamente independente. Bom, isso porque essas pedras e rochas abrem caminho pelo deserto alguns centímetros a cada ano. Mas durante séculos, ninguém as viu em movimento algum. Elas foram apelidadas de pedras velejadoras, e embora soubéssemos que elas se moviam devido às suas pegadas, que se estendiam por mais de 450 metros, os cientistas não têm uma explicação para o fenômeno. Elas são pesadas demais para serem movidas pelo vento, então muitas pessoas teorizaram que algo estranho estava acontecendo com a gravidade em Racetrack Playa, ou que alienígenas estavam envolvidos nos movimentos inexplicáveis delas. No entanto, como sempre, a ciência veio ao resgate, e esse mistério foi finalmente resolvido em 2014. Pesquisadores conseguiram capturar imagens das pedras em ação, usando fotografia em time-lapse, e sem nenhuma surpresa, seus movimentos não tinham nada a ver com ETs ou antigravidade. Na verdade, elas se moviam por causa de uma combinação do vento, água e de gelo. Agora, o gelo é a última coisa que você esperaria ver em um dos lugares mais quentes do planeta Terra. Mas apesar do calor extremo do Vale da Morte, pode ficar realmente frio à noite. E a falta de cobertura de nuvens significa que o calor escapa rapidamente assim que o sol se põe.
Além disso, a Racetrack Playa é um dos pontos mais altos do vale, com uma altura de mais de 1,1 km acima do nível do mar, o que significa que o calor acumulado durante o dia também se dissipa muito mais rápido. A praia recebe apenas 8 centímetros de chuva por ano, mas nas raras ocasiões em que finalmente chove, a água escorre das montanhas ao redor do vale e se acumula na bacia antes de congelar durante a noite. E essa fina camada de gelo derrete com o nascer do sol no dia seguinte, criando uma camada de apenas alguns milímetros de espessura. E então um vento leve rompe a camada e faz com que o gelo se acumule atrás das pedras, o que, por sua vez, as empurra lentamente para frente, deixando rastros em seu caminho. As pedras podem atingir velocidades estonteantes de 0,32 km por hora, razão pela qual ninguém jamais conseguiu observar seu movimento. Mas isso permitiu que elas viajassem lentamente através do deserto, e os cientistas finalmente resolveram o mistério centenário por trás das pedras mais móveis de todo o mundo. Existem muitas coisas malucas na Califórnia, e as pedras flutuantes não são o único enigma antigravidade no estado dourado. Na verdade, um dos locais mais misteriosos da costa oeste fica a mais de 480 quilômetros de distância, no Mystery Spot, em Santa Cruz. A história teve início em 1940, quando um homem chamado George Prather comprou um terreno em uma floresta de sequoias acima da cidade, na esperança de construir uma cabana de verão. Mas enquanto caminhava por uma colina na propriedade, ele se sentiu extremamente tonto e com a cabeça pesada, como se algo estivesse tentando empurrá-lo para fora da encosta. Quando olhou para baixo, também percebeu que sua bússola não funcionava, e que a parte da floresta onde ele estava era localizada em uma anomalia gravitacional. O efeito tinha um raio de 45 metros, mas George não teve medo e viu isso como uma grande oportunidade. Então, naquele mesmo ano, construiu uma casa na zona morta gravitacional e a inaugurou como atração turística, chamada Mystery Spot. Desde então, os visitantes podem ver a casa e testemunhar o efeito, enquanto guias turísticos demonstram bolas rolando morro acima, água jorrando para trás e a capacidade de ficar em ângulos realmente inclinados sem cair. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram sentir tonturas devido ao efeito, e isso acontece com tanta frequência que o Mystery Spot reembolsa os hóspedes caso precisem abandonar o passeio no meio do caminho devido à tontura. Agora, existem inúmeras teorias por trás dessa anomalia antigravitacional, como por exemplo a de George Prather, que especulou que as perturbações gravitacionais se devem a um buraco na camada de ozônio acima do local, ou a altos níveis de radiação. Já teóricos da conspiração chegaram a sugerir que uma antiga civilização alienígena enterrou cones de metal magnético no subsolo como sistemas de orientação para suas naves espaciais. No entanto, o consenso geral entre os especialistas é que a história de George é, na verdade, um grande absurdo. Veja bem, embora a casa seja realmente alucinante, não é porque o terreno esteja localizado em uma área com gravidade alterada. Mas, na verdade, tudo o que George descobriu foi uma colina gravitacional natural como as que vimos antes. Ele, então, deixou o efeito ainda mais forte, construindo sua cabana num ângulo agudo em que inclinava na direção oposta. Comparada ao falso horizonte causado pela colina gravitacional, a casa parece bastante normal, mas o piso é severamente inclinado. Então, embora pareça que os visitantes estão se inclinando de uma forma impossível e as bolas rolando morro acima, a casa em si está em um ângulo estranho, e todo o resto está se movendo normalmente. Mas e quanto ao efeito estranho nas bússolas? Bem, alguns até alegaram que George inventou tudo isso, e que ele mesmo enterrou pedaços de metal magnetizado depois de construir a cabana para atrapalhar as bússolas dos turistas que visitavam sua atração. Agora, os guias turísticos do Mystery Spot ainda juram de pés juntos que os efeitos são um mistério gravitacional total. Mas nada do que eles disserem vai me convencer que George não estava só mentindo. A menos que uma civilização alienígena realmente pouse no local um dia. Felizmente, se isso acontecer, agora temos a tecnologia de ficção científica que pode se igualar a eles. Afinal, eles podem ter discos voadores e tal, mas nós temos os hoverboards. Veja bem, você pode associar a marca Lexus a carros de luxo. No entanto, no ano de 2015, eles decidiram mergulhar fundo na antigravidade automotiva, com a revelação de seu hoverboard Slide. Esse dispositivo permite que você ande alguns centímetros acima do solo, assim como Marty McFly. Ok, mas como esse efeito da ficção científica incrível é obtido? Bom, a decolagem é possível usando uma série de ímãs e supercondutores.
E para simplificar um pouco, os supercondutores são materiais que possuem inúmeras propriedades incríveis, quando resfriados a temperaturas muito baixas, incluindo algo chamado efeito Meissner. Esse efeito significa que, uma vez resfriado, o supercondutor repele campos magnéticos, permitindo que ele levite suavemente sobre uma superfície magnética. Essa é, com certeza, uma explicação bem simplificada, mas tudo o que você tem que saber é que o slide contém um supercondutor e um pacote de nitrogênio líquido que o resfria rapidamente, permitindo que ele flutue. Pelo menos desde que a superfície abaixo dele seja magnética. Mas, infelizmente, esse hoverboard nunca foi pensado para ser vendido ao público, já que esse tipo de levitação só funciona se o dispositivo estiver posicionado bem acima de um ímã. Então, quando a Lexus fez esse vídeo promocional, eles construíram um parque de skate especializado na Espanha, com uma faixa magnetizada no chão. Isso significa que, embora o nitrogênio líquido tenha deixado o slide super legal, literalmente, a menos que troquemos para estradas e calçadas de metal, esses hoverboards não são práticos para uso no mundo real. Mesmo assim, embora não estejamos indo para o trabalho ou para a escola em um desses carinhas tão cedo, essa invenção ainda assim é incrível. É definitivamente um grande passo na direção certa, na invenção de hoverboards de verdade em um futuro não tão distante. Criar um veículo flutuante genuíno é impressionante. No entanto, outros artesãos antigravidade conseguem criar efeitos semelhantes de graça, usando nada além de algumas pequenas pedrinhas. O equilíbrio de pedras é uma forma de arte em que as pessoas empilham pedras com cuidado de maneiras que parecem totalmente impossíveis. Muitos desses equilibristas, ou rockstars, como eu gosto de chamar, discutem como encontrar esse equilíbrio envolve um mínimo de 3 pontos de contato entre as pedras. Portanto, ao prestar atenção às vibrações das pedras, é possível sentir os entalhes clicando uns nos outros, enquanto se encontra o equilíbrio. Notavelmente, Adrian Gray, da Inglaterra, trabalhou com pedras grandes e pequenas para criar esses incríveis pilares de pedra que parecem literalmente prestes a cair a qualquer momento. Seu trabalho de equilíbrio de pedras já foi exibido em lugares como Chelsea Flower Show, em Londres, e também num episódio do programa de TV Grand Designs, em 2014. Além disso, do outro lado do oceano, em São Francisco, está Bill Dan, que vem equilibrando pedras desde 1994. Ele é um escultor e artista performático que cria estruturas temporárias de equilíbrio de pedras, que parecem ir contra as leis da gravidade. Que, mané, 3 pontos de contato, coisa nenhuma. Eu reconheço um mago da gravidade quando eu vejo um. Algumas peças de arte rupestre são ainda mais inexplicáveis, como essa formação que desafia a gravidade, que viralizou no Facebook em 2015. O autor do post afirmou que havia sido criado pelo profeta Maomé há 1400 anos. E em pouco tempo, milhares de religiosos repostaram a foto, louvando o incrível poder de Deus. Como sempre, outros suspeitaram de alienígenas, mas como acontece com a maioria das coisas na internet, se algo parece incrível demais para ser verdade, é porque provavelmente é. No fim das contas, descobriu-se que essa escultura não era uma formação sobrenatural, mas também não era totalmente uma farsa. Essa escultura existe de fato, mas, na verdade, foi criada em 2008, pelo escultor chamado Shaban Mohamed Abbas, nos arredores do aeroporto do Cairo, no Egito. Então, em vez de uma intervenção divina, Abbas apenas criou um efeito antigravidade, colocando um tubo de metal sólido dentro da corda. Isso sustenta a rocha flutuante, que na verdade é feita de um metal oco e incrivelmente leve. Essa pedra fake foi convincente o bastante para criar um efeito antigravidade impressionante, o que é uma coincidência bem estranha. Afinal, levantar pesos falsos é exatamente a maneira como eu impressiono as pessoas na academia também. Esse conceito que Shaban criou é bem inteligente, e uma ilusão semelhante foi criada em um parque aquático chamado Aqualand, em Cádiz, na Espanha. Mas enquanto você estiver se divertindo na parte mais rasa, é bom ficar de olho no grifo mágico, ou torneira mágica. E esse nome é definitivamente bem apropriado, porque essa coisa parece desafiar totalmente a gravidade levitando no ar. Mas, assim como a escultura de pedra flutuante, essa torneira tem um segredo especial de construção. Projetado por Philip Thiel em 2006, esse grifo gravitacional, na verdade, tem um cano escondido, corre através do fluxo de água, apoiando a torneira enquanto bombeia a água da fonte de volta para o topo para ser descarregada mais uma vez. Felipe, você parece ser um cara esperto, mas cuidado com a concorrência. 3 anos antes de Thiel emocionar a Espanha com sua torneira, o inventor britânico James Dyson deu um passo à frente com seu próprio recurso de água, que desafia completamente as leis da física. Dyson é conhecido por seus aspiradores de pó, ventiladores e secadores, e se tem algo que James adora fazer, é criar produtos que sugam e sopram ar ou água.
E em 2003 ele fez isso mais uma vez com sua fonte reversa, que ele criou para o Chelsea Flower Show. A invenção foi inspirada em uma litografia antiga do artista M.C. Escher, que mostra uma cachoeira realmente impossível, onde a água corre ladeira abaixo, antes de finalmente atingir o topo mais uma vez em um loop infinito. A ilusão é para ser impossível, mas, por incrível que pareça, a fonte de Dyson conseguiu recriá-la na vida real. Em vez de fluir pelas rampas, a água de alguma forma consegue subir por elas, transbordando pelas bordas. Então, isso é evidência de mais uma colina antigravitacional? Não. É apenas um exemplo do poder das bombas d'água. A água é na verdade empurrada para cima por bombas escondidas no subsolo, até transbordar pela borda. Mas, curiosamente, uma parte da água transborda e flui de volta pela rampa na direção correta. Mas a ilusão é tão eficaz que você não percebe à primeira vista. Apesar das explicações científicas, essas obras de arte definitivamente parecem milagres gravitacionais. Mas a escultura de Chaban não é a única rocha reivindicada por um grupo religioso. Em 2017, uma imagem milagrosa viralizou no Facebook, mostrando uma enorme rocha completamente suspensa no ar de forma misteriosa. O post dizia que essa rocha estava em Jerusalém e que flutuava há milhares de anos, sem nenhuma explicação. Mas, se nosso amigo Chaban nos ensinou alguma coisa hoje, é que devemos encarar essas coisas com cautela. E, de fato, a rocha em questão não foi apenas editada, mas a sua real localização, na verdade, fica na Arábia Saudita, à beira de uma estrada perto da montanha Al-Qara. O nome da rocha é Rocha Flutuante Tithar, mas ela não fica pairando acima do solo. Além disso, ela está conectada ao chão por 3 pequenas estacas. Mesmo assim, ainda é extremamente impressionante que esses 3 pequenos pontos possam suportar um peso tão grande. Mas ficou claro que o dono desse post original no Facebook enganou todos, ao simplesmente editar os suportes. Qual é, cara? Você sabe que as vovós do Facebook são ingênuas. Mas essa não é a primeira vez que os baby boomers, usuários do site são vítimas de uma pegadinha da gravidade. Porque uma foto dessa outra rocha que desafia a gravidade circula pela internet desde 2011, e eu posso confirmar, essa formação existe mesmo. Brincadeira. Assim como a rocha milagrosa de Jerusalém, essa na verdade não passou de uma falsificação do Photoshop. A imagem original na verdade foi tirada lá em 1986 por um fotógrafo chamado Ed Lawmans. E no fim ela apenas mostra um portal para a tumba em Kickloonie Moor, na Irlanda. Agora, antes que você pense que portal realmente signifique que há algo mágico ou sobrenatural acontecendo por aqui, esse na verdade é apenas um tipo de formação rochosa irlandesa antiga, caracterizada por uma entrada e um grande teto de pedra como esse. Eram tipicamente construídas para marcar limites no território, e muitas datam de milhares de anos atrás, no período neolítico. Portanto, essa imagem não é exatamente um milagre que desafia a gravidade, mas ainda assim é uma impressionante amostra do equilíbrio de rochas. Quem sabe, talvez os ancestrais de Adrian Gray ou Bill Dan venham da Ilha Esmeralda e estejam apenas mantendo a tradição familiar. Mas vamos voltar à gravidade normal agora. E aí, qual desses lugares antigravitacionais foi o mais inacreditável para você? E você já se deparou com alguma falha gravitacional pessoalmente? Conta pra gente aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.